Aqui dois grandes professores da geografia, uma aula imperdível na sua revisão, na sua preparação para a UES, que eu tenho a honra, a satisfação de dar boa noite, professor Charles, professor Fernandes, sejam bem-vindos. Fernandão, bom, boa noite, pessoal. A gente começa mais uma maratona de véspera da prova da UES. E com muita alegria estamos aqui nesse reencontro com vocês. E recordar que foi de lá que eu comecei os primeiros passos na geografia. Recordo bem aulas de campo, viajei bastante com a geografia. Fizemos no Ceará, cheguei a sair até da paisagem cearense, mas andamos pelo sertão, pelas chapadas, pelas serras, pelo litoral, certo? Com aulas bem proveitosas. Antes de vir para o programa, eu estava até refletindo sobre tempos de UES, né, que a gente guarda com muito carinho, aulas que marcaram realmente, professores que foram importantes na nossa formação profissional, professor Santiago, professor Elton, professor João Leonor, por marcando, Elmo, grande Elmo. Eu tive o prazer de 2001, acho que esse 2001, fazer uma especialização em que ele era um grande orientador desse curso. Viajamos, me lembro na paisagem, naquele momento, aquela passagem, a gente estava prestes a inaugurar o Castanhão, a abertura, portanto, da obra do Castanhão. A gente foi quando a Nova Jaguaribara passaria a ser inundada, né, uma sexta-feira para o sábado, uma viagem maravilhosa. Depois fomos até o Período Irrigado, lá de Limoeiro, terra do Bruno Maia. Então, aproveitei bem e hoje sinto muito assim, gratificante pelo passeio que eu tive pela Universidade Estadual do Ceará, onde fizemos lá grandes amigos, né, amigos que estão no decorrer do magistério até hoje. Né, isso aí é prazeroso e hoje vamos retribuir isso com muita dedicação, abordar os assuntos que a gente espera que esteja na prova, né? Que se faça presente. O que a gente costuma dizer é que quando a gente faz o material de véspera, a gente pensa muito naquilo que a gente espera que a gente contemple na prova. Então, o TD de véspera são apostas. Agora, evidentemente que você que assiste a gente sabe que ao longo do semestre, todos aqueles detalhes e às vezes assuntos que não estão aqui contemplados, mas que foram em sala de aula, detalhados, trabalhados, distribuídos, tanto com viés do Enem, mas também sempre puxando também raciocínio para vestibulares mais tradicionais, como o da UES, que vem fazendo provas de geografia cada vez mais complexas, cada vez mais detalhadas, um bom nível de elaboração e de provas. Então, acompanhe a gente hoje para que a gente possa, durante essa noite, tentar exatamente contemplar vocês que estão aqui com a gente na prova do próximo final de semana. Beleza? Obrigada, professor Fernandes, professor Charles. Então é isso aí, a prova está se aproximando. Nós teremos prova agora no dia 16 de junho, mas até lá temos muito conhecimento, muita preparação. E o que a gente quer é que você se fortaleça aqui com a gente e sinta-se preparado para esse grande dia. Então a gente vai começar com o professor Fernandes, questão 1, página 6. Bora lá. Moçada, a questão 1, ela envolve um assunto muito batido, que sempre você tem que estar olhando quando você vai fazer quaisquer que sejam as provas de concursos vestibulares. Envolve a questão de impactos ambientais e domínios. Então não tem como uma questão dessa não aparecer na sua provinha. A questão fala sobre os impactos ambientais e aí ele diz: o impacto ambiental ele deve ser entendido como resultado de uma ação que modifica o ambiente, podendo produzir danos, muitas vezes até irreversíveis. Ao longo da história, a ocupação humana dos domínios morfoclimáticos do Brasil provocou impactos ambientais de diversos tipos. A partir do texto acima e dos seus conhecimentos geográficos sobre os impactos ambientais que resultaram da ação do homem sobre esses domínios, é correto nós afirmarmos que, pessoal, de cara logo, quando você trabalha domínio, você tem aí domínio da Amazônia, domínio do Cerrado, domínio do semiárido, só um detalhe, domínio da Amazônia, domínio também da floresta amazônica ou terras baixas. Domínio do Cerrado ou das grandes chapadas, os chapadões da região central, uma estrutura com crestas, uma estrutura sedimentar. Nós temos a área do Nordeste, predominantemente formada pela Caatinga e por sua depressão interplanáutica semiárida nordestina. Nós teremos a região dos mares de morros com cobertura de uma floresta de Mata Atlântica, densas, higrófilas, latifoliadas, perennifoliadas, heterogêneas, com espécies ombrófilas,
pluviais, umbrófilas com sombras e heliófilas com alta luminosidade. Nós temos uma estrutura predominantemente cristalina, descendo exatamente para o sul, onde você pega o planalto arenito basáltico, com estruturas sedimentares com terrenos vulcânicos, com coberturas também de Mata Atlântica e araucárias. E aí você desce para o extremo sul com os pampas gaúchos, onde você tem uma estrutura sedimentar. É preciso que a gente entenda que quando você trabalha os impactos ambientais, precisamos compreender a dinâmica econômica de ocupação do espaço do Brasil. Então a gente viu recentemente a organização do espaço produtivo nacional. Tá? Então vamos diretamente ao ponto. Na letra A, ele vai dizer para a gente o seguinte: no domínio amazônico e no domínio do Cerrado, o avanço dos projetos agropecuários, que datam particularmente dos anos 60, eu costumo dizer que, embora a Superintendência do Plano de Valorização Econômica Amazônica tenha vindo com vagas em 53, foi fundamentalmente na Amazônia a partir dos anos 60, com o advento da Sudan, do Plano de Integração Nacional, da criação do INCRA, dos agropolos e agrovilas, dos grandes projetos de mineração, que a ocupação da Amazônia foi fundamentada, foi consolidada, foi efetivada, com o plano de integração com a BR-230, a Transnordestina. Então, Transnordestina, Transamazônica. É a partir exatamente desse contexto que a Amazônia será ocupada. E o Cerrado, embora tenha um período da mineração, com as grandes bandeiras de prospecção, no final do século XVII, início do século XVIII, onde você tem Borba Gato, Aposto Tavares. Então eu tenho um desenvolvimento econômico da mineração, mas fundamentalmente, quando se fala de Centro-Oeste em ocupação efetiva, não nos esqueçamos que a construção de Brasília em sua inauguração em 21 de abril de 1960 é um grande marco que vai fundamentar a interiorização desse processo, a expansão da fronteira agrícola, a ocupação da região com os agropolos, com o agronegócio, a revolução verde, a mecanização, insumos, adubos, fertilizantes, máquinas e equipamentos. Então, quando eu falo dessa ocupação, estou falando de áreas recentes. Bom, aí ele vai, projetos minero-metalúrgicos. Professor, aonde? Carajás, Oriximiná, Serra do Navio, né? A região exatamente da Serra do Cachimbo. E aí eu sigo, garimpos, usinas hidrelétricas. Professor, que usinas? Tucuruí, particularmente a bacia Tocantins-Araguaia, no estado do Pará, onde nós temos a conclusão do PGC, Programa Grande Carajás. Aí ele segue, causam desmatamentos e queimadas, o arco das queimadas. O Centro-Oeste é marcado por queimadas antropogênicas e aberturas de espaços para o desenvolvimento do agronegócio. Na Amazônia, o arco do desmatamento sul amazônico, a abertura da floresta amazônica para a expansão, tirada exatamente da lenha, chegada de gado e chegada de soja, e hoje cana-de-açúcar. Tá claro? Mas vamos lá. Então ele diz graves consequências, fauna e flora. Lembremos, quando eu degrado o cerrado, vimos isso em sala recentemente, degradei o cerrado, tirei uma planta de raízes profundas, compactei o solo com máquinas pesadas, reduzi a permaporosidade do solo, reduzi a recarga de aquíferos e reduz a quantidade de água onde? Na bacia do Paraná e São Francisco. Tá claro isso? Fernandes, o que mais que eu preciso lembrar? Quando eu reduzo a questão da biodiversidade da floresta amazônica, eu reduzo o bombeamento da água, a questão da bomba biótica, eu reduzo exatamente a tirada da água do subsolo para a atmosfera, formando a grande umidade na massa equatorial continental, formando o que eu chamo de rios voadores, gerando também sérios problemas de equilíbrios do ecossistema da Amazônia, alterando o padrão dos rios voadores. Tá claro isso? Seguindo o raciocínio. Temos inundações, assoreamentos, usinas hidrelétricas, né? As usinas de Jirau e Santo Antônio, na região, por exemplo, de Rondônia. Assoreamentos, ou seja, o entulhamento do rio, retirada de matas ciliares, contaminação de rios, rejeitos da mineração, mas também produtos químicos, insumos, adubos, herbicidas, pesticidas, gerados pelo agronegócio. Tá? E aí ele diz que afetam diretamente comunidades locais e povos que sobrevivem. E aí vem a questão da grande polêmica de construção da usina hidroelétrica de Belo Monte. Uma usina horizontal de fio d'água que vai reduzir os impactos, mas vão ser existentes impactos, que vão afetar na região do Baixo Xingu, na região do Baixo Amazonas, na sua margem direita, as comunidades indígenas do Xingu. Então o item A, absolutamente nada de equivocado. No item B, onde é que está falso? Faixas de transição, que são áreas que ficam entre dois grandes domínios, né? E no domínio das pradarias,
no extremo sul do país. O avanço da cultura da soja e a pecuária intensiva, galerinha, soja no sul do país, nós temos, é a segunda grande área de produção de soja. Mas a pecuária na região ela é fundamentada na pecuária extensiva, cujo processo de impacto é o pisoteio do solo, compactação do solo e a arenização dessa área. Tá claro? Então o item B de bola é falso. Bom, não vou nem continuar, vamos direto ao C. No domínio das araucárias, na região do Planalto Meridional, certo? E também nos domínios de mares de morros, na estrutura cristalina, né, da região do sudeste do Brasil, é visível a expansão urbana e industrial, inclusive na faixa litorânea, fato que acarreta a contaminação de solo, vertentes de rios, trazendo como consequência uma lixiviação de solo, o assoreamento e a eutrofização. Moçada, detalhes importantes, na região da Araucária, a agropecuária é o grande fator. Nós vamos lembrar, principalmente, particularmente, a região do oeste de São Paulo, que é a grande área do cinturão verde paulista, uma agricultura moderna, inicialmente com o café, né, em meados do século XIX, mas posteriormente, com o governo de Vargas e a crise agroexportadora brasileira, a substituição do café por fruticulturas. A laranja ganha espaço. É o maior produtor de laranja, o maior exportador de laranja do Brasil. Eu estou falando de uma região onde eu tenho a cana-de-açúcar, é a maior área de produção da cana-de-açúcar. E aí sim, insumos, adubos, fertilizantes nessa região e a grande contaminação no Planalto do Oeste de São Paulo, uma região de solo basáltico, de um solo de terra roxa chamado de nitossolos, da contaminação do aquífero do Guarani. Tá claro? Bom, e o item D, ele diz, no domínio da Caatinga, e um detalhe, os mares de morros, você tem um processo de urbanização hipertrofiada. Os mares de morros e sua ocupação, ele vai gerar uma erosão sim de solos, um deslizamento de massas. Tá claro isso? Favelas do Rio de Janeiro, favelas em São Paulo, Minas Gerais. Então a grande área, pessoal, de ocupação e desmatamento de encostas de morro, que constitui uma APP. E o último item, no domínio da Caatinga, das depressões interplanáuticas semiáridas nordestinas, ocorre um intenso desmatamento, que é praticado por grandes grupos econômicos e uma exploração de lenha para o uso doméstico, produção de carvão, fato que tem causado a perda da biodiversidade e é a chamada arenização. Não, gente. O termo aí a gente usa o quê? A desertificação. Uma outra questão importante para a gente lembrar, tá? Nordeste perpassa por um sério problema de salinização de solos. Redução da biodiversidade de um bioma de 850 mil km² de caráter endêmico, portanto, um exclusivismo no território nacional. Beleza? Então, só lembrando a vocês, o gabarito da questão 1, letra A, por gentileza, dá uma olhada nessas questões de domínios morfoclimáticos e impactos ambientais inerentes à região. Obrigada, professor Fernandes. Começou bem, né? A aula começamos bem. Cheia de energia e com muito conhecimento. Para você que acessou agora o nosso canal no YouTube, youtube.com/edsaloficial, estamos com uma aula de geografia, professor Fernandes, professor Charles. Professor Fernandes resolveu a questão 1 e vamos agora para a questão 5 com o professor Charles. Questão 5 eu não quis interromper o bom comentário do Fernandes, mas trata exatamente da Amazônia mais uma vez. Quero o item A correto da questão 1. E a questão 5 fala sobre a Amazônia. Fala exatamente sobre o fim dos anos 60, sobre a justificativa de evitar a internacionalização da Amazônia. Os governos militares distribuíram terras e subsídios a quem se expusesse e se embrenhar na floresta. Atualmente, 36% do gado bovino, 5% das plantações de soja do país encontram-se na região amazônica. Vestir ali é um ótimo negócio. As terras custam até 1/10 de valor no Sudeste, comparado com a região do Sudeste. Então a Amazônia deve ser cobrada em prova mesmo, eu estou muito feliz nesse comentário, e cobrar o processo dos anos 60, em que a transformação do território do Acre em Estado começa ali um processo de ocupação intensa, até com campanhas, mesmo antes do processo dos militares, a ideia de preocupação com o povoamento da Amazônia. Campanhas como, no caso lá, terra para quem quer terra. Era um discurso que era dado pelo Acre para quem fosse em direção à região amazônica. Momento em que atrai, inclusive, sulistas. Aqueles sulistas que sofriam exatamente com a questão da modernização da agricultura, da paisagem, das pradarias ou da própria araucária, eles tinham lá o latifúndio se expandindo, né, a ocupação, a aglutinação dos minifúndios,
E o pequeno produtor, aquele que veio, muitas vezes de origem europeia, vê ali o latifúndio aglutinando o pequeno e ele vê a oportunidade de expandir suas atividades econômicas, de prosperidade em direção à Amazônia. E vai ter uma grande corrente migratória de sulistas em direção à Amazônia já no final, já no começo dos anos 60. Depois do final dos anos 60, aí despencou o povoamento da Amazônia com aquele discurso de integrar para não entregar. Começa um processo intenso de povoamento, de interiorização do espaço, onde marcas foram importantes, inclusive diante da crise que o mundo passava nos anos 70, crise que levou o repensar da questão ambiental, quando se criou as primeiras conferências ambientais, já despertava preocupação com a questão ambiental na Amazônia. Quer dizer, antes das grandes conferências ambientais, já tinha a luta do Chico Mendes. O Chico já lutava contra o processo de expansão da pecuária no Acre, da expansão da produção de café no Acre. Então, a preocupação com a forma de agressão em relação à Amazônia já começa lá no Chico Mendes, no final dos anos 60. Depois se torna vereador, depois se torna o grande defensor exatamente da Amazônia. Preocupado com as questões ambientais, foi importantíssimo quando, na Constituição de 88, se criou as unidades de conservação, e Chico teve uma grande contribuição, tanto que tem a reserva extrativa Chico Mendes, na preocupação com a forma predatória com que a Amazônia era tratada. Aliado a isso, vieram as conferências ambientais, que fortaleceram a preocupação com a Amazônia. Não como um pulmão do mundo, que não é, mas a Amazônia como importância para o clima global. A umidade global, a alimentação dos contralígios, que alimentam os ventos alísios. Bom, a formação de sequestro de carbono, que tem a Amazônia um papel importantíssimo. Hoje a discussão sobre a importância da Amazônia para alimentar a formação dos rios flutuantes, os rios voadores. Então, já havia nos anos 60 essa preocupação. 70, aliado às questões ambientais, o mundo viveu uma grande crise. A crise exatamente do petróleo. A crise lá da guerra do Yom Kippur. Essa crise deu ao Brasil a necessidade de construção de grandes hidrelétricas. Bom, foi preocupado, inclusive, com a questão da crise do petróleo, que o Brasil defendeu mais ainda as hidrelétricas. Quando, com os militares, nos anos 73, 74, se cria o projeto de grandes hidrelétricas. 73, com a ideia de a formatação de Itaipu, e 74, com a formação de Tucuruí, na bacia do Tocantins, na região amazônica. Quer dizer, aí tem até uma dica boa, né? Foi a crise do petróleo que levou o Brasil a investir muito, a criar duas grandes hidrelétricas, para não depender das termoelétricas. E aí a Amazônia é alvo de grandes impactos ambientais com a represa de Tucuruí. Nesse processo de povoamento da Amazônia nos anos 70, está a Transamazônica, inclusive com o objetivo de aliviar as tensões sociais no Nordeste. Para aliviar as tensões sociais, conflitos agrários no Nordeste, é construir a Transamazônica, com o objetivo de povoar, e com ela o surgimento das agrovilas no sul da Amazônia. Transamazônica não é projeto mineral, Transamazônica é projeto de povoamento e voltado à questão de uma agricultura que atendesse os anseios dos que estavam fugindo do semiárido nordestino. Os grandes projetos que o Fernando já colocou, Carajás, já em 60 projetos Jari, produção. Então, a Amazônia é alvo desse processo de internacionalização, como o Fernando colocou, projetos minerais, projetos agropecuários, criação da Zona Franca de Manaus, projeto Jari, a formação de núcleos urbanos ao longo da Belém-Brasília, da Cuiabá-Santarém, da Transamazônica. Foram várias viagens, foram criadas para interiorizar, para povoar a Amazônia. Agora, com ela veio a expansão do agronegócio, o Fernando bem frisou, com o tripé da degradação da Amazônia. Bom, primeiro a extração de madeira, depois a expansão do gado, até como forma de legalizar a posse, entre aspas, que é a tal da grilagem na Amazônia. O cara que chega com um documento falso, bom, e bota numa gavetinha, bom, o grilinho lá faz, suja o papel, envelhece o papel, rói o papel, defeca no papel, dá a ideia de um papel verdadeiro, legítimo, que é a ideia dos grileiros. Aquele que, com um documento falso, invadia terras da Amazônia. E para legalizar essa posse, o gado extensivo. O gado é uma forma de tomar posse. O gado solto aglutinava a ideia de isso aqui é meu, isso aqui está ocupado com a grilagem da Amazônia. E aí depois a expansão da soja. A gente sempre diz que o tripé não pode ter uma sequência inversa a primeira extração de madeira,
depois a expansão do gado e depois a expansão da soja. Claro que pelo sul, mas já nos anos final de 60, tem lá em cima, em Roraima, a expansão dos arrozeiros, também em forma de grilagem, lá na Raposa Serra do Sol. Então, um povoamento com conflitos ambientais, com conflitos agrários, as zonas de grandes conflitos fundiários no Brasil, que é a região do Bico do Papagaio, Eldorado dos Carajás, é Raposa Serra do Sol, bom, fruto dessa expansão agrícola. E que, portanto, provoca grandes impactos, que é a questão do desmatamento. Né? Grande criação de búfalos, né, Charles? Búfalos. Aprova o simulado do SAS, recentemente, uma questão linda sobre a influência dos búfalos na região da Ilha do Marajó, na formação do Amapá, hoje no estado do Tocantins, provocando assoreamento de rio, e com o assoreamento do rio, o rio perde profundidade, perde força, ele perde energia, reduzindo o fenômeno da pororoca. Interessante na Amazônia, a questão que tem trabalhando com os alunos, é que se achava que a Amazônia na Foz não tinha corais e se deu licenças ambientais para a exploração de petróleo. Hoje que se sabe que a Foz do Amazonas tem riqueza de corais. Como a água turva, água escura, água preta, água barrenta, diminuía a ideia da luminosidade, se achava o quê? Que sem luminosidade não teríamos corais na Foz Amazônica. Hoje que se sabe que a Amazônia joga muito plâncton, muito material orgânico, que formou grandes bancos de corais no seu golfão. E, portanto, a aprovação com a Amazônia, com a importância dos seus sedimentos, pessoal, é uma questão importantíssima. O Fernando colocou bem as questões naturais da Amazônia, da topografia, do clima, das condições de vegetação. Clima é o argumento mais na próxima questão, que é a questão 6. Ele diz, recentemente, a ocupação amazônica vem passando por várias alterações, com expansão do agronegócio, expansão da fronteira agrícola, que hoje tem novas fronteiras, que é o Amapá, lá em cima de Roraima, e um efeito negativo e outro positivo, ocasionado por essa expansão o negativo é o desmatamento. E o possível, se é que tem uma atividade positiva maior, é a geração de emprego. Né? Então aí a questão tem como gabarito também o item A de aridiçar. Perfeito, professor Charles, muitíssimo obrigada. Então, questão 5, letra A. E se você ainda não tem o nosso encarte, você pode acessar nossa página aridiçá.com.br e baixar o encarte com toda a programação do Aridiçá no Ar nesta temporada de preparação para a UES. Vamos então voltar ao professor Fernandes, questão número 2, professor. Vamos, mas antes, vou só responder aquela questão. Moçada, pediram para a gente aqui esclarecer para vocês a questão sobre arenização, a formação de areais. E aí para você, uma dicasinha. Quando eu falo em desertificação, desertificar um processo antropogênico, está lá na conferência sobre solos, né, estabelecida em 77, né, em Nairobi, no Quênia. É a ação do homem que vai gerar o empobrecimento do solo e a perda de capacidade produtiva. Tipicamente regiões áridas, semiáridas e subúmidas. É o conceito da ONU sobre desertificação, né? Isso. E aí, onde é que nós temos isso? Sertão nordestino é a grande área para você lembrar em provas quando se fala em desertificação. Desertizar é um fenômeno natural. A desertização ela é gerada pela subsidência atmosférica, gerando bolsões de alta pressão, correntes marítimas frias e grandes cadeias orogenéticas. Então, essas áreas vão influenciar na dinâmica climática, formando exatamente desertos naturais. Tá certo? E a arenização ela é tipicamente no sul do país, pisoteio de gado, compactação de solos, dificuldade no rebrote, no nascimento do capim e, naturalmente, a ação erosiva dos ventos e da chuva. Um clima subtropical, formando areais. Tranquilo? Se vier uma questão que pedindo a possível diferença entre arenização e desertificação, a arenização foi o que ocorre em regiões úmidas. E a desertificação, como bem frisou o Fernandes, regiões áridas, semiáridas e subúmidas, semiúmidas. Então a arenização é de região úmida, e o Fernandes bem frisou, a região das pradarias, Alegrete, no Rio Grande do Sul, a expansão da pecuária, desde a formação do povoamento com as missões, com as reduções, e a agricultura mecanizada. O Fernando bem frisou a compactação do solo, que diminui o processo de oxigenação do solo e inibe a atividade microbiótica
decompositora do solo. Então é formação de dunas, que para conter isso no sul, eles plantam até o eucalipto. Eles plantam o eucalipto de cerca viva. Eles plantam o eucalipto para conter o avanço do vento, o avanço das dunas. É isso que é feito no Rio Grande do Sul para conter o processo de arenização. Professor Fernandes, antes da gente passar para a questão número 2, estão surgindo aqui algumas dúvidas, professor Charles, na questão 5, por que não é a letra B? Assim, A questão que o senhor acabou de resolver. assoreamento, a modernização das ferrovias. Esse processo não aconteceu, essa modernização. Pelo contrário. Aí a ferrovia Carajás mostrou, foi um processo de escoamento da produção, mas uma malha ferroviária, bom, com bitola ultrapassada, lenta, né, lenta. Lá as ferrovias abandonadas do projeto lá da ferrovia Madeira, Mamoré, então não houve modernização. A ferrovia do Amapá, bom, que o Sarney deu uma grande contribuição na recuperação, mas que não há esse processo de modernização das ferrovias no espaço amazônico. Nem em todo o Brasil, esse processo de ferrovia no Brasil hoje é necessário se recuperar, e no sistema intermodal, que é integrar exatamente a produção do agronegócio aos bolsões de escoamento da produção pela região amazônica, pelo estado do Maranhão, com a modernização e ampliação das ferrovias. Inclusive, uma dica para vocês é que quando você fala dos transportes na região, ocorreu recentemente a modernização dos transportes fluviais, modernização de portos, como o Porto de Santarém, a região do Porto em Barcarena, tá claro? Então, as grandes balsas hidroviárias para escoamento de soja, entendeu? Ferrovias, abandonos, rodovias foram criadas, inclusive projetos recentemente para privatizações de rodovias, modernização de ferrovias com novas construções, ainda não saem do papel. Então não ocorreu esse processo. É um processo que está em curso, futuro, investimentos. E às vezes nem cumprir o papel, como a ferrovia Norte-Sul, feita para escoar, para a integração nacional do Oiapoque ao Chuí, e que nem sequer concluída, Nossa, bom, Transnordestina. a Transnordestina, então aí realmente não está correto. O item C, não tem nenhuma dúvida sobre a renovação de energia que não houve na Amazônia. Foi sucateamento da matriz energética, com impactos ambientais. E no item D, redistribuição de terra também não tem, no caso da Amazônia. Obrigada, professor Charles. Então, dúvidas respondidas, vamos à questão número 2, professor Fernandes. Bora lá. Questão 2, mundo em movimento. Galera, vocês estão fazendo provas da UES, 2, 3 últimos anos, vocês estão sempre pegando uma questãozinha bem atualzinha sobre políticas internacionais. Tá? Então, saiu Argentina ano passado, saiu Venezuela. Então, ficar atento a essas questões. Essa questão é bem interessante porque ela vai bater em alguns aspectos internacionalistas. Vou direto aos pontos, por quê? Porque ele vai trabalhar em cada item um ponto diferente. Então, eu vou logo direto para a gente não perder tempo com esse texto, tranquilo? Bora direto ao ponto A. Na letra A, ele fala sobre o Brexit. O que é o Brexit? Bom, o Brexit foi uma proposta de retirada do Reino Unido. Lembrar que Reino Unido compõe Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales. A partir exatamente de 2016, a partir de um referendo onde 52% da população votou favoravelmente à saída. E vamos lembrar que, quando eu falo de um Brexit, eu estou falando de União Europeia, por gentileza. Então, a União Europeia é um bloco criado em 57, com o Tratado de Roma. A Inglaterra entra nos anos 70, 73, e a Inglaterra nunca integrou totalmente, né, a proposta da União Europeia. A Inglaterra não adota, né, o euro, a Inglaterra não está inserida no chamado espaço Schengen, certo? Ou seja, um espaço de livre circulação. Então a Inglaterra nunca, de fato, efetivamente, se solidificou com a proposta da União Europeia. E aí, em 2016, nós tivemos um referendo, e esse referendo foi positivo à saída exatamente do Reino Unido do bloco econômico. Ora, Fernandes, quais os principais fatores que levaram, né, os britânicos a votarem pela saída? Primeiro, pessoal, quem votou em favor da saída? Conservadores, nacionalistas, tá? Pessoas que estavam descontentes porque acreditavam que os ingleses, os britânicos de uma forma geral, contribuíam bem mais com o bloco do que recebiam de investimentos. Pessoas que acreditavam que a construção dessa União Europeia estaria sendo prejudicial ao desenvolvimento da sociedade. Pessoas que estavam criticando veementemente a onda migratória que estava atingindo a União Europeia por conta das crises na Ásia
E na África, crise no Afeganistão, crise no Iraque, crise na Síria, crise no chifre da África, crise no norte da África, advinda de uma primavera árabe. Então essas questões, inclusive xenofóbicas da extrema-direita crescente, no momento que nós vivenciamos na Europa, fizeram com que, em junho de 2016, a população optasse pela saída. Primeiro impacto do Brexit foi a renúncia do então primeiro-ministro David Cameron. Segundo, a chegada e ascensão ao poder de Theresa May, inclusive que já anunciou sua saída. Tá claro isso? Terceiro ponto importante, a Escócia e a Irlanda do Norte foram, desde o princípio, contrários ao chamado Brexit. Tanto é verdade que a Escócia já fala em fazer um referendo para romper com o Reino Unido. A Irlanda do Norte é um grande impasse. A União Europeia quer a manutenção da Irlanda do Norte até como forma de sarar feridas étnicas existentes na região. Lembremos, Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. A questão exatamente do movimento separatista étnico religioso. Protestantes, Irlanda do Norte, Reino Unido. Irlanda do Sul, católicos. Tá claro isso? Então vamos ver rapidinho a letra A. Na letra A ele diz, o Brexit, isso é a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia, é uma vitória dos políticos progressistas liberais conservadores. Tá? Então grifa bem bonitinho isso aí para mim. Que nunca aceitaram o projeto de integração regional. Os conservadores, de fato, sempre tiveram reticências a esse processo integracionista, como eu disse, não adotando os pilares do bloco, o espaço Schengen e a adoção do euro. Tá? Bom, lembrar também, quando se fala de União Europeia, pessoal, a crise de 2009, 10 anos da crise dos PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, que descumpriram as metas fiscais estabelecidas pelo Conselho Europeu e pelo Banco Central Europeu, com sede em Frankfurt. Bom, então letra A, falso, vamos ao B. No item B, ele diz o seguinte, triunfo de Donald Trump nas chamadas eleições presidenciais norte-americanas significaram igualmente uma vitória do neoliberalismo, fundamentado sobre princípios do livre comércio, da globalização produtiva do mercado financeiro desregulamentado. Não necessariamente, pessoal. Donald Trump ele é um cara republicano. Donald Trump se lançou à política para recuperar a economia, que vinha em crise desde 2008, a crise subprime. Donald Trump adota uma postura de uma extrema-direita atual, que é uma postura de quê? De inibir o movimento migratório, tá? Ou seja, ele vai tentar conter a onda migratória, primeiramente, no seu primeiro dia de mandato, a onda exatamente de muçulmanos, recentemente a crise com o México, a ideia do muro do México. Hoje, o Congresso americano ele é um Congresso democrata. Os democratas estão barrando algumas políticas do Donald Trump, como, por exemplo, eles se recusaram a aprovar um reajuste de orçamento, um complemento de orçamento pedido por Trump, paralisando o serviço público americano agora no começo do ano. Nós temos o governo americano dentro de uma postura hoje internacionalista, pautada onde? Na crise com a Rússia, na crise com a Venezuela, gente. Estados Unidos é oposto ao governo de Nicolás Maduro, apoiando quem? Juan Guaidó e Leopoldo López. O governo americano se envolve diretamente, eu estou falando do governo Trump, na questão da Síria, chegando a bombardear o alauíta xiita Bashar al-Assad. Os americanos se envolvem na questão da Coreia do Norte, inclusive tentando apaziguar o ano passado e voltando a ter certos atritos recentemente. Temos os americanos rompendo o acordo P5+1 com o Irã, né, de Hassan Rouhani e Ayatollah Khamenei. Ou seja, o programa nuclear iraniano de novo é criticado pelo governo americano, reacendendo discussões do Oriente Médio. Temos o governo americano reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, aumentando as tensões internacionais sobre a região. Nós temos o governo americano, né, voltando a bombardear o Afeganistão. Nós temos o governo americano criando exatamente com a China um impasse comercial com políticas protecionistas. Tá claro? Criticando a Organização Mundial de Comércio, que segundo o governo americano está desatualizada. Então é a postura de Donald Trump defendendo inclusive o Brexit. Tá claro isso? Então essa é a política americana hoje, é tentar recuperar a empregabilidade do país, a partir inclusive de políticas
protecionistas, indo contra os princípios pregados pela OMC. Tá claro isso? Então o item B é falso. Quando ele fala neoliberal aí, ele pregar a política nacionalista, protecionista é o grande modelo do Trump. Conservador. No item C, e armamentista, diga-se de passagem. O item C, ele diz que o conflito entre os diversos agentes políticos e econômicos que reproduzem uma guerra civil na Síria. Quem são os agentes? Nós temos uma guerra de poder, entre político ditatorial, a ditadura de Bashar al-Assad, aliás, da família al-Assad, do Partido Baath, do Partido Socialista Árabe. O Partido Socialista Árabe está em 67 no poder. O pai de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, está no poder em 70. Então há uma crise política contra um regime ditatorial e opressor. É uma questão política. Existe o agente étnico. Ali nós temos uma questão de curdos e árabes. Existe um fator religioso. Sunitas, xiitas. Só lembrando, sunitas, adoradores de sunas. Xiitas, eles são mais, como é que eu vou dizer para vocês? Eles são mais rigorosos no critério religioso, na obediência, ao seu livro sagrado, ao Corão. Xiitas são os apoiadores de Ali, Shiat Ali, o gênio de Maomé. Perfeito? Aqueles que dizem que a descendência deve vir, o governo deve vir, a liderança política da descendência exatamente do profeta. Então esse é o fator que ele coloca aí, agentes políticos e econômicos. Por que econômicos? Os interesses, moçada. Os interesses em reservas de gás e petróleo do Oriente Médio. Essa é a grande questão. Interesses geoestratégicos. A base militar que a Rússia mantém com a Síria. Vou lhe dar uma dica. Professor, eu estou pensando na Síria na prova. Quem são aqueles favoráveis ao governo de Bashar al-Assad? Quem são os aliados ao governo de Bashar al-Assad? Rússia é aliada de al-Assad. Rússia. O grupo Hezbollah é aliado de al-Assad. O Irã é aliado de al-Assad. Perfeito? China vetou uma ação da ONU contra al-Assad. Quem são os principais artífices contrários a al-Assad? Eu citaria para vocês Estados Unidos, União Europeia, Arábia Saudita. Gente, a Arábia Saudita é uma monarquia sunita que estabelece uma guerra fria no Oriente Médio contra o Irã, que é xiita. Fundamentalista de Ayatollah Khomeini de 79. Tá claro isso? Então, esses são os agentes. Então ele diz, demonstra que para além das relações entre redes e instituições tradicionais, surgem múltiplas redes ilegais. Sublime para mim ilegal. Faltou um agente. Quem é? É o grupo terrorista, gente. É o grupo do Estado Islâmico, da Frente Nusra Islâmica, certo? Um grupo fundamentalista sunita, certo? Que através da violência de ações terroristas vai desestabilizar a região. Gabarite para mim a letra C. E o último item, só porque que está falso. Rússia, um histórico agente da geopolítica mundial, ok, alterou suas estratégias militares e não mais se coloca como uma potência. Nos anos 90 ele não se colocava, ele saiu. Saiu durante o governo de Boris Yeltsin, enfraquecido, dentro do processo de abertura de fim de União Soviética. E volta ao cenário mundial, no tabuleiro de xadrez, com o governo de Vladimir Putin, que começa em 2000, que agrava a situação na crise da Geórgia em 2008, que agrava ainda mais a situação na crise da Ucrânia em 2013, e que agora entra no tabuleiro de xadrez com as questões da crise da Ucrânia, com a crise da Síria e da Venezuela. Tranquilo? Então é falsa a letra D, porque ela está de volta ao jogo. Obrigada, professor Fernandes. Então, questão número 2, gabarito letra C. Vamos voltar ao professor Charles para a questão de número 6. A 6. A prova da UES, ela vem cobrando clima de forma assim constante. A gente, entre as 4, 5 questões que caem da geografia física, uma delas é exatamente a questão do clima. Mapas sobre massas de ar, questões que abordam o tema de zona de convergência intertropical. Então, a prova da UES vem cobrando clima sistematicamente. Daí é porque nós cobramos essa questão visando as noções de clima do Brasil. Os 5 microclimas presentes no Brasil correspondem aos climas equatorial, tropical litorâneo do Nordeste Oriental, tropical do Brasil Central e subtropical. Que de outras formas didáticas seria o clima equatorial, o clima subtropical, o tropical úmido, semiúmido
e o semiárido. São as grandes unidades climáticas, mas claro, você pode chamar outras atividades como o tropical de altitude, aí você tem particularidade em áreas de domínio de exceção de cada microclima das regiões brasileiras, mas isso é o que predomina. Ele diz, considerando a paisagem e a tipologia climática brasileira e suas relações da gênese e dinâmica, analise as afirmações e assinale com V as afirmações verdadeiras e com F as ações falsas. Ele diz, primeiro item, dentre os fatores determinantes para a diversidade climática e paisagística do Brasil, está a extensão do território, que é exatamente a extensão latitudinal do Brasil, não é a distância longitudinal que influencia no clima, é a divisão latitudinal que dá o Brasil, de clima equatorial, de zona de convergência de ventos alísios, lá a zona de baixa pressão, que é a zona da linha do Equador, até as regiões de clima subtropical, com a latitude de, assim abaixo do Trópico de Capricórnio. Então é a latitude aí, a extensão que ele se refere, e não a longitude. A grande extensão latitudinal do Brasil confere ao Brasil essa diferença entre o clima amazônico e o clima subtropical nas suas médias térmicas, nas suas amplitudes térmicas, no seu regime termopluviométrico. Ele diz, ainda influencia a dinâmica do litoral, o litoral propriamente dito e a topografia que acompanha o litoral brasileiro com o Planalto Atlântico, criando zonas de barra-vento e zonas de solta-vento, criando climas tropicais úmidos no litoral brasileiro e o clima tropical semiúmido e semiárido no Nordeste. Lembrando ainda que tem o tropical superúmido que ele pode cobrar, que pega o Espírito Santo e pega o sul da Bahia. O tropical superúmido, ele pode cobrar também essa diversidade de clima. E o sul, né, Charles? Eles chamam também, muitas vezes em prova, de clima extratropical. E a disposição do relevo, predominantemente norte-sul, criando os corredores de penetração das massas. Das massas de ar. A topografia é determinante no clima do Brasil, tanto barrando os ventos litorâneos, como o Fânico bem colocou, a penetração da massa polar atlântica entre o Planalto Atlântico brasileiro e o Planalto das Guianas, chegando até a Amazônia Ocidental, bem cobrada em prova. A influência da MPA está sendo das massas de ar mais cobrada em prova, porque ela provoca, no inverno brasileiro, frio no sul, provoca frio no litoral sul, provoca chuvas frontais no litoral do Nordeste, chega a atingir o litoral setentrional do Brasil, por sinal, chega até a influenciar na chuva do Caju, no Ceará, chega a influenciar naquela temperatura no nosso sertão nordestino, isso no inverno. Bom, o cara ali no inverno, meio de junho e julho, a temperatura cai, essa massa pode ter sua influência, penetra no sul provocando geada e granizo, influencia no Pantanal provocando frente fria, barra os ventos úmidos da Amazônia, provocando um tempo seco no Cerrado brasileiro, porque barra a expansão da massa equatorial continental, e na Amazônia Ocidental, a friagem. Então, a massa mais cobrada nos últimos anos foi a massa polar atlântica. Ela domina o litoral brasileiro, domina o sul do Brasil, domina o Brasil central e o oeste amazônico. E ele diz que a influência, e aí ele diz, a influência da dinâmica das massas de ar. Claro. No inverno, né, Charles? No inverno, a MPA. Outono e inverno. Verão, a massa equatorial continental influenciando no centro do Brasil e a massa equatorial atlântica e a tropical atlântica. Então, verão, as massas equatoriais atlântica, tropical atlântica e a massa equatorial continental da Amazônia, provocando chuvas no centro do Brasil. Tanto que fala que, com o desmatamento da Amazônia, a massa equatorial continental, ela perde umidade e enfraquecendo a formação dos rios voadores. Bom, o item A, portanto, está verdadeiro. Item B, dentre as principais características que distinguem os climas da região sul do Brasil, estão as grandes irregularidades pluviométricas, que não é verdade, é regularidade pluviométrica. Tem uma questão que a prova da UES recente ainda não cobrou, que são os pluviogramas. Cobrar o pluviograma de cada macroclima do Brasil. E o do sul, regularidade no regime pluviométrico e uma grande amplitude térmica anual entre o verão e o inverno. Aquela curva para baixo é exatamente o pluviograma do clima do sul do Brasil. E ele diz ainda, e baixa temperatura no inverno. Então, a baixa temperatura no inverno é advinda da latitude do sul do Brasil. Irregularidade pluviométrica, não. Regularidade pluviométrica. Só uma dica, para você não se atrapalhar. O Charles citou todos os climas. Para você não se atrapalhar, tem dois desses climas que têm irregularidades. Um de longa e um de curta estiagem. Semiárido nordestino, longa estiagem.
Centro-Oeste, curta estiagem. Os outros 3, Amazônia, o tropical litorâneo, né, Charles? E o subtropical, regularidade. Regularidade. E o cerrado, apesar de não ser cerrado, mas tem definição de primavera e verão chuvoso e inverno seco, né? Tem definição da quadra chuvosa. O item C. Então, o item B, falso. C. A vegetação presente na área de atuação do clima tropical litorâneo nordeste oriental não condiz com esse de clima. A vegetação, por exemplo, é a floresta latifoliada, perennifólia, higrófita costeira. Ela reflete exatamente quem? O domínio das massas úmidas, modelando os relevos mamelonares e criando uma floresta ombrófita fechada, densa, que é exatamente o domínio da Mata Atlântica. Repetindo, floresta latifoliada, perennifólia e higrófita costeira. Latifoliada por ter folha larga, perennifólia por ter folha perene, higrófita de ambiente úmido e de formação ombrófita de chuva. No começo faz a diferença entre formações ombrófitas e formações umbrófitas. Ombrófita com O é chuva, umbrófita vem lá do umbrella, do guarda-sol, da sombra, que é exatamente a formação vegetal que desenvolve no patamar inferior das florestas. Então, o item C, portanto, é errado. O clima tropical litorâneo determina, posso dizer, junto com o relevo do Planalto Atlântico brasileiro, a paisagem, o domínio morfoclimático da Mata Atlântica. O Fernando colocou no começo da questão 1. E o item D, o domínio do clima equatorial, controlado principalmente pela massa equatorial continental, e a Atlântica, claro, aliás, zona de convergência intertropical. Prova de UES tem cobrado sistematicamente questões falando sobre zona de convergência. Uma zona marcada por sua instabilidade. Ela depende da temperatura do Atlântico Norte e do Atlântico Sul. Ela pode flutuar para cima da linha do Equador, provocando seca no Brasil, seca na Amazônia Oriental, seca no semiárido, e pode flutuar para cima do Nordeste, para baixo da linha do Equador, provocando anos de bom regime pluviométrico. Então, zona de instabilidade, que é a ZECIT, zona de convergência intertropical. Então, a questão 6, o gabarito é o item B, onde fica a sequência de verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Questão 6, B de bola. Obrigada, professor Charles. Então, anote aí no seu encarte, questão 6, letra B. Foram resolvidas as questões 1, 2, 5 e 6 e vamos retornar ao professor Fernandes com a questão de número 3. A questão número 3, ela envolve outra temática bem interessante, que é a questão agrária fundiária, tá? É uma questão que fala, o texto é conhecido de todos vocês, a música do Chico, Funeral de um Lavrador. É interessante quando ele diz que esta cova que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem é largo nem é fundo, mas é a parte que te cabe desse imenso latifúndio. Então o que ele quis dizer? Que o camponês, o trabalhador, certo? O que cabe a ele no grande latifúndio de terras no Brasil, de uma forma geral, é a cova. Certo? Então eu estou falando do grande problema que é a cerca no Brasil, que é a formação histórica desse país. E aí eu vou só didaticamente passar, até para a gente não perder muito tempo nessa questão. Essa questão, a música em si, né, é importante, como na literatura a obra Morte e Vida Severina. Sim, São sim. As duas temas. Essa obra do Chico e lá do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, ela retrata bem os conflitos agrários. Essa música foi feita para a peça Morte, Vida e Severina, de João Cabral. Que é exatamente o que ele fala sobre a questão da morte do severino, que tem uma vida severa, que sai do sertão e vai enfrentar os conflitos agrários na zona da mata. Somos todos severinos nessa vida. Então o que ele diz aqui, e aí para a gente resumir, eu queria só que você didaticamente fizesse o seguinte: quais são os sistemas fundiários que eu tenho no Brasil? Sistema de Sesmarias, entre 1530 e 1822, característica elitista, concentrador, de caráter pessoal, documento que te dá o direito à terra é a carta de doação real. Perfeito? Onde é que eu tenho as maiores sesmarias? Nordeste. Por quê? Porque era o eixo da nossa economia nesse primeiro momento da história colonial brasileira. Ponto. 1822 vem a independência. Com a independência, nenhuma grande regulamentação fundiária no Brasil é criada e usaremos um princípio do direito romano do uti possidetis. É de posse quem usa, famoso uso capião. Esse período ele vai de 1822 a 1850. E aí mudamos a configuração no momento em que o café está vislumbrando a região do Planalto Meridional brasileiro. Então, com o café chegando, existe um interesse do Estado de Dom Pedro II
de favorecimento de uma aristocracia cafeeira, representando a elite da região, para que ele tenha mais terras, para que aumente a plantação de cafés e automaticamente aumente o valor das exportações, gerando divisas na política cambial brasileira. E aí ele cria a Lei de Terras de 1850. Ela reafirma o latifúndio, ela é de caráter concentrador. Ela vai trazer um conceito bem interessante, que todo o bem rural, ou seja, toda a propriedade rural, ela tem uma finalidade social que é produzir. Terras que não produzem devem ser devolvidas à sociedade em geral. Princípio das terras devolutas. O Estado é representante dessa sociedade. Então o Estado vai administrar essas terras devolutas a fim de fazer uma distribuição, uma reforma agrária. Porém, todavia, em 1850 a reforma vai ser feita a partir de leilões públicos, astas públicas, historicamente falando. Resultado, tem terras quem tem dinheiro para comprar as terras. E com isso, a marginalização, a periferização, ela vai continuar acontecendo no campo. Um massacre social, certo, da região. Eu vou ter uma deteriorização das condições sociais no setor rural. E aí nós temos o coronelismo, nós temos a aristocracia. Nós temos conflitos como Contestado, Cangaço, Canudos de Antônio Conselheiro. Tá certo? E aí, pessoal, nós teremos, a partir daí, a crise em 30. Lembrando só que os leilões ainda financiavam o café. O dinheiro que era ganho com a venda de terras dos leilões era para financiar a vinda de imigrantes para substituir o trabalho servil escravo no Brasil. Ainda financiava a mão de obra, a mão de obra necessária para a produção do café. Eu li uma matéria, Charles, que eu achei interessantíssima, que ele dizia o seguinte: a grande diferença, quando você pega, por exemplo, a lei de terras e o sistema de Sesmarias, era o seguinte: no sistema de Sesmarias, o governo português te dava a terra e tu comprava o escravo. E aí, na lei de terras, tu compra a terra e eu te dou a mão de obra. Eu financio o transporte para ele. Financio o transporte, financio campanhas de atração imigrante, prometo emprego, prometo salário, prometo assentar a família, prometo financiar a vinda de imigrantes. Mas que a Europa está vivendo sobre grandes conflitos? Os nacionalismos europeus. 1850. E aí tem um detalhe, né, Charles? Por que o americano conseguiu mais imigrante que o Brasil se o Brasil financiava a passagem, o americano não? Porque o Abraham Lincoln, 1860, eleito nos Estados Unidos, a Lei Lincoln, ele vai doar 65 hectares de terras a todos os colonos que ocupassem o oeste dos Estados Unidos. Ou seja, enquanto o Brasil dificulta o acesso à terra, marginaliza as pessoas que vêm, você só vai ser o meu peão. Os americanos estão transformando imigrantes em fazendeiros na costa oeste americana. Perfeito? E fechando, você tem o Estatuto da Terra de Castelo Branco, novembro de 64, certo? Aonde eu vou criar o quê? A ideia, né, através do INCRA em 70, do módulo rural. Definiu o que é latifúndio, definiu o que é minifúndio. Aí vem aquela classificação de minifúndio, latifúndio por dimensão, latifúndio por exploração e empresa rural. E aí não resolve o problema. E nós temos a Lei Agrária de Itamar Franco, 93, que também não vai resolver o problema. E nós temos de volta nos últimos anos, segundo a Pastoral da Terra, a volta de intensificação de conflitos na região. Rapidamente, letra A. O que está errado na letra A? O processo de modernização na agricultura brasileira somente foi possível a partir da promulgação da LITES em 1850. Não, gente. A nossa Revolução Verde, a gente costuma dizer que ela tem 3 fases. Década de 40 e 50, chegada de máquinas, equipamentos, insumos, adubos, fertilizantes, herbicidas, pesticidas e fungicidas. Nos anos 60, a instalação das mutacionais no Brasil, a partir do processo de abertura de mercado. E nos anos 70, a caificação de áreas, a criação dos grandes complexos agroindustriais, que é, além de termos as mutacionais, os investimentos que os militares farão para a integração dessa agropecuária do centro-oeste da Amazônia ao grande eixo do sudeste brasileiro. Então, item A é falso, rapidinho. B. Uma política consistente de soberania alimentar no Brasil passa necessariamente por uma reforma agrária ampla e maciça e por uma política agrícola, de apoio às grandes unidades de produção. Não, gente. É o que é necessário, né? E o detalhe que é interessante. Os grandes empreendimentos é o agronegócio, voltado à exportação. Agronegócio, moderno, exportação. Qual é a importância dele? Equilíbrio de câmbio, equilíbrio comercial. Nós temos que investir aonde? Na agricultura familiar, que coloca 70% dos alimentos na mesa do brasileiro. Então, a agricultura familiar é que precisa desse investimento. A segurança alimentar depende do investimento na agricultura familiar. Perfeito? Que gera emprego, renda, fixação de colonos, que dá dignidade ao trabalhador do campo, né? E que reduz a hipertrofia das áreas urbanas.
né? Reduzindo até investimentos. C, o que está falso? A fronteira agrícola moderna e o aparecimento das cidades, o agronegócio, são as novas ruralidades, inclusive a modernidade de cidades, o interior de pequenas e médias cidades, estão associados a políticas de um governo Vargas direcionadas a uma agricultura com a criação em 51 do Estatuto. Pessoal, aí tem vários problemas. Estatuto Rural de 51. Vários. Estatuto do Trabalhador Rural é de 1963, março, João Goulart, certo? Não confundir Estatuto do Trabalhador com o Estatuto da Terra. Né? Estatuto do Trabalhador é relação trabalhista, é a extensão da CLT de Vargas de 43 ao trabalhador rural. Então, moçada, o nosso gabarito, a letra D, né? Trata-se de um problema de posse, injustiça histórica do Brasil e todo o lariado que vocês já sabem, e dentro daquele histórico nós vemos. Gabarite. O item D. E chama as razões de mau conflito. Pouso da Serra do Sol, Eldorado dos Carajás, Bico do Papagaio e o Pontal do Paranapanema, cuja origem desse conflito está lá no Estatuto, na Lei de Terras. De 1850. Que aí é o pivô dos conflitos de hoje, do Pontal do Paranapanema, onde o MST está mais presente, porque ele quer terras produtivas, do ponto de vista de infraestrutura, e terras férteis, e não no oeste da Amazônia, na região isolada do Cerrado brasileiro. Charles lembrou uma coisa, ele falou do MST. Anota para mim a Liga Camponesa Nordestina, prova da UES, viu? Liga Camponesa Nordestina, 1956, Francisco Julião, a demarcação das terras da Fazenda Galileia no interior de Pernambuco. Foi aí que explodiu o movimento camponês, MST dos anos 80, bem lembrado. Que aula, hein, professor? Vamos para a questão de número 7. Mas antes da gente ir para a questão de número 7, eu queria convidar os que estão nos assistindo, nos ouvindo, para ir para o nosso curso de férias. Rapaz, como é que eu esqueci um negócio tão importante? Não é verdade? Tão importante. Olha, amigos, vocês têm que vir participar da família de sala. O momento hoje é até agradável, porque está aqui os dois que vão trabalhar com a parte de geografia, Fernando vai trabalhar com geografia e atualidade. Isaac e o meu amigo Davi, trabalhando com história e atualidade. E o mestre João Filho e o nosso agradável amigo Bruno Maia. Com essa equipe aí, meu amiguinho, se você não vier, você está perdendo suas férias. Você está perdendo suas férias. Tem que vir. Tem que ver a troca de conhecimento que será realizada em 2 semanas. Olhe, fizemos um curso de férias, como sempre fizemos, comprometido. Nós, de alguma forma, nós entendemos que tirar um pouco das nossas férias, também é interessante ver isso, para essa dedicação, é uma parcela de grande contribuição que faz o Colégio Ali de Sá. Inclusive para aqueles alunos que não são nossos alunos. Eles terão direito, a honra, a alegria de vir conhecer a estrutura em 2 semanas. Se ele conhecer a estrutura em 2 semanas, Fernando, para ele se apaixonar por essa estrutura, é bem facinho. É bem facinho. Porque o caminho vai estar aberto para você, conhecer todo esse caminho da escola que aprova. Da escola que está o teu caminho. Então você que não é dessa escola, está tendo a oportunidade de vir conhecer essa escola e se apaixonar pelo trabalho que é feito aqui dentro. Venha para o curso de férias. Venha para o curso de férias de humanos, venha para o curso de férias de sociologia, filosofia e redação, para o curso de férias da ciência da natureza, curso de férias da matemática. Então, esse convite é extenso para todas as áreas de conhecimento. Bom, pode estar certo que, olha, os professores, eles, a equipe principal nossa, a equipe nossa, está toda engajada nesse processo. Olha, no nosso colégio, todos se engajam no curso de férias. Porque entendemos que esse curso de férias é exatamente o momento que a gente tem. Tinha alguns assuntos que às vezes não é bem compreendido. Assuntos que podem dar multidisciplinaridade. A gente vai ter a oportunidade, inclusive, de em algum momento estar com outro professor de uma outra cadeira. Eu posso te dar até o convite ao Michel Henry, gente muito boa, de fazer parte das minhas aulas. O convite está aberto. O convite está aberto, já está confirmado. Que eu conheço a figura com que eu estou falando. Ele já está confirmado de fazer parte dos nossos encontros. De uma aula de ocupação do espaço brasileiro, ele falar sobre correções de solo, falar sobre potencial química ambiental. Ele está presente no nosso curso. Vai ter uma grande contribuição. É assim que você vai se apaixonar
por esse trabalho. Valeu, Tá obrigado. dito, convite feito. Se você não vier agora com o curso de férias, você quer que eu faça o quê? Que vem agora dar aula aqui com curso de férias? E tem uma camisa que me botaram perfeito. A camisa do curso de férias. Ó, quem tá melhor representado, mais bonitinho, fizeram a mágica, me deixaram bonitinho. Me deixaram perfeito. Até o tênis tá bonitinho, bonitinho. Diminuíram, fizeram o Fernando quase Ozambi lá. Bom, fizeram o Bruno Maia tocando o seu violão. Bom, e rapaz, ó, tá maravilhoso. E já tá preparado. Não vai ser preparado. Já tá tudo entregue, a gráfica. Bom, o caminho já tá pronto. É só você agora se matricular. Convite feito. Convite Perfeitamente. feito. Então, vamos voltar à questão número 7. Eu tenho familiares que têm a obrigação de vir. Eu tenho um sobrinho no colégio que tem a obrigação de fazer todos os cursos. Se ele não fizer, ele não vai passar, não. Ó, só passa se fizer o curso de férias. Para pressionar, porque pressionado ele estuda, ele se esforça. Então, quer passar, tem que vir para o curso de férias. Em todas as áreas, viu? Todas as áreas. Procure qualquer sede da escola, procure lá os coordenadores, procure o Pedro Falcão, procure aqui o nosso amigo Marcelo, procure o nosso amigo Fabrício. Bom, passou na frente, entre na escola. Entre na escola que ela está de portas abertas para lhe receber. Tá bom? Fui Perfeito. Perfeito. Convincente. Olha agora, questão 7, é legal, é prazeroso pra gente acolher vocês no curso de férias. Questão 7, o Fernando até colocou um curso de urbanização do agronegócio. Ó, você vê o que é, ó, não precisa estar reunido para dar certo. A questão 1 do Fernandes era sobre racionalidades de domínios e a abordagem do decorrer da Amazônia. Qual era a minha primeira questão? Amazônia. A questão 2 do Fernandes era geopolítica da atualidade. Mas quando foi para 3, tinha a questão agrária relacionada ao espaço urbano, que é a minha questão terceira do TD. E ninguém nem combinou, Fernandes. Isso é energia? É energia. Aqui as coisas, se a energia sempre está reinando, um ambiente prazeroso, motiva a gente. Questão 7. Geografia urbana. Ele diz, é o termo utilizado para designar os estudos dedicados às cidades, bem como seu processo de produção urbana. Entre outras palavras, o modo como se dá a exposição da cidade, a configuração da mesma, o modo como as pessoas irão se agrupar são determinadas lógicas sociais, originando denominados tecidos urbanos. Tecido. Tecido é exatamente quem? O espaço urbano. O tecido o tecido, vou aqui me emocionar com o pessoal da medicina. Tecido, rapaz, por que não dizer? É o corpo humano. A pele. É a pele. Bom, é onde se reveste exatamente toda a cidade. Ali se reveste, bom, as mazelas sociais e os benefícios que ela traz. A teia. A teia urbana. Bom, esse espaço integrado campo-cidade é o campo subordinado aos interesses do espaço urbano. Então, a urbanização não tem como estar fora de prova. E um ano em que se fala muito sobre os problemas urbanos. Tivemos cheias em Fortaleza. Bom, o regime de chuva esse ano, em que provocou grandes impactos na bacia do Cocó. Bom, nas populações que moram nas áreas de ribeirinhas, e que moram em áreas de morros na cidade. Bom, então, os processos de inundações, problemas urbanos com a questão da mobilidade urbana. Questão sobre mobilidade urbana. Olha, para chegar nesse horário aqui, sem nenhum atraso, eu estava 5 horas na Praia da Capunga. Eu tinha que sair lá 5 horas para estar aqui nesse horário. Engarrafamento por falta de mobilidade urbana. Problema de mobilidade na cidade. Violência urbana. Então, essas questões vão aparecer em prova, sim. Ele diz, em relação ao processo de urbanização brasileiro, é correto afirmar que ela apresenta acentuada oxidação espacial, sim, o inchaço das cidades. Uma urbanização centralizada. Uma urbanização em que os tecidos estão doentes pelo inchaço, pela hipertrofia das cidades, pela macrocefalia urbana, o cabeção. Sabe o que é o cabeção? O cabeção é uma doença. A cidade cresce e as artérias não funcionam. Não funciona a rede de esgoto, não funciona de forma correta o transporte coletivo, não funciona a coleta de lixo, não funciona serviços básicos de saúde. É a macrocefalia, é o inchaço urbano. Uma cidade que cresce, as cidades brasileiras crescem sem obedecer à lógica da urbanização, a lógica de um planejamento. Não obedece um plano diretor, que existe. Obedece à lógica do capital, à lógica dos promotores imobiliários, à lógica da especulação imobiliária, à lógica do latifúndio, à lógica da grilagem. Ei, pessoal, você está brincando. Grilagem?
Grilagem, Fernando falou que é na Amazônia. É, rapaz. Grilagem no espaço urbano de Fortaleza, região metropolitana, ninguém invade terra, meu amigo. Invade terra. Bom, então um processo de especulação imobiliária intensa. E especulação com mazela mesmo, com conflito na região metropolitana de Fortaleza. Então aí, isso não é Fortaleza, isso é Rio de Janeiro. A questão para se cobrar bem esse ano sobre o espaço urbano é a ocupação desordenada dos morros. Bom, e o caso do Rio de Janeiro? O caso dos milicianos financiando obras da construção civil, foi feita exatamente com material de péssima qualidade, em áreas de encosta que não permite a ocupação, que não tem licenças sequer ambientais para que seja construída. O espaço nosso urbano do Brasil, não é só o Rio de Janeiro, não obedece à lógica urbana, à lógica ambiental, e se obedece à lógica do capital, à lógica da especulação imobiliária. Então o item A diz, ele apresenta situação espacial, formando grandes aglomerados urbanos, que é verdadeiro. Agora, grandes aglomerados não se restringem às metrópoles, se restringem aos centros regionais. E uma interiorização do processo de urbanização com o crescimento das cidades de médio e grande porte do interior. Há uma interiorização do processo de urbanização do Brasil com os agropólios que o Fernando bem colocou, com as cidades do agronegócio no Cerrado brasileiro, as cidades do agronegócio, da produção até do oeste de Minas, do oeste de Paulista. E, por que não falar? O semiárido nordestino. Áreas que crescem em função de perímetros irrigados, crescem em função do... Tabuleiro de Russas. É o tabuleiro de Russas no Ceará. Icó. E por que não falar da indústria? Por que não lembrar a área industrial de Juazeiro, a região do Cariri, região metropolitana? Por que não lembrarmos a região do Acaraú, liderança de Sobral, por exemplo? As regiões metropolitanas, o Cariri e a de Sobral. Não é só o fato de Fortaleza ter região metropolitana, então deve cair. E aí anote uma outra coisa. O que o Charles falou da interiorização do processo de urbanização, você vai anotar uma outra questão interessante, que é a desmetropolização, que é quando essas cidades de pequeno e médio porte, elas reduzem o grau de polarização, influência e controle exercida pela grande cidade. Isso é muito comum, muito em São Paulo, né, Charles? Onde você tem grandes cidades no interior de São Paulo, que têm suas áreas de polarização. Com mais de 1 milhão de pessoas. Com mais de 1 milhão de pessoas no interior de São Paulo. Ribeirão Preto. Aí ele diz, o crescimento acelerado das cidades, então o item A está correto, é o gabarito, o crescimento acelerado das cidades é acompanhada da melhoria das condições de infraestrutura, já negamos isso aí. Item C, a expansão urbana avança sobre grandes áreas sem transgredir legislação ambiental, também falamos sobre isso. Ocupação de áreas de encosta, margens de rios. E o item D, ele diz, o fluxo migratório pendular, que é um pêndulo, é a ideia de um movimento de turbulência, que é periferia-centro, região metropolitana, Fortaleza. Esse é um movimento pendular, um movimento diário, reversível, em função do trabalho, criando cidades dormitórias. Cai muito que a gente movimento pendular, o gabarito. Gabarito, movimento pendular. Cidades dormitórias, movimento diário, reversível, para trabalhadores e estudantes. Não tem hierarquia nesse movimento. Como você não precisa ser da cidade, da região metropolitana para Fortaleza. Pode ser de Fortaleza para a região metropolitana. O garrafamento que eu peguei hoje à tarde, vindo do Cascavel, era sentido Cascavel-Fortaleza. Cascavel-Fortaleza. Sentido Aquiraz-Fortaleza. Pessoas que vão para trabalhar no Aquiraz, trabalhar no Eusébio, trabalhar em Beberibe, trabalhar no Aracati. E vão diariamente. São profissionais liberais, são defensores públicos, que vão diariamente. Então não tem hierarquia. Não é porque a cidade é pequena para grande. Pode ser da grande para pequena. Tem que ser diário. Que tem os planos dos grandes congestionamentos na cidade. E é agravo para onde malha de mobilidade urbana. Então a questão 7 é o item A. Se quer discutir mais urbanização, o curso de férias tem uma aula que é transformações de espaço rural e espaço urbano. Tá lá, bem bonitinho. Tem uma de atualidade lá, né, Fernando? E aí, pessoal, a questão 7, gabarito item A. Obrigada, professor Charles. Não parece, mas nós já passamos das 21 horas. Nessa energia, nesse clima, com tanto conhecimento, com tanta coisa boa, vamos finalizar o programa com as 2 últimas questões, né? Questão difícil, 4. Hoje foi fácil. Difícil é a próxima semana. Fernandes, eu vou ter o sabor de dar aula Dia dos Namorados. Rapaz, estaremos aqui. Pessoal abençoado. Somos abençoados. Somos. Vou dar aula com o professor Cleito. Bom, Promete essa aula. Amigo pessoal, vai ver que alguém sabia que nós dois tínhamos que dar aula junto no Dia dos Namorados.
Agora não vai ser boa. Pode estar certo que nós vamos nos encontrar no programa e depois jantar com as nossas esposas eternas namoradas. Muito vai bem, ser programa que ele não pode negar. Ó, Cleiton, está combinado que na próxima semana, dia 12, certo? Deve ser quinta-feira, né? Quarta-feira. Estaremos quarta-feira, melhor ainda que no outro dia, Cleiton. Eu dou bem pouquinha aula. Então, o convite está feito. Fica o convite, Fica o convite. Não pode dizer não, não pode dizer não. Então vamos para a questão 4. Bora. Moçada, a questão 4 é outra questão clássica de provas, conflitos. E aí você tem, de novo, judeus e palestinos no centro exatamente das questões mundiais. Então você que está assistindo agora, o que é que você precisa fundamentar sobre esse conflito? Aquilo de sempre. Onde é que está a origem do conflito? Primeiro localize, Oriente Médio. Por que o Oriente Médio é uma região tensa desde a antiguidade? 3 fatores que a gente sempre pontua. É uma área geoestratégica, passagem em rotas de comércio, desde o Império Antigo, os fenícios. Constantinopla. Ali você vai ter essa rota de comércio. Então, controlar aquilo é fundamental. Professor, me prove a construção do canal de Suez pelo francês Ferdinand Lesseps em 1869. Então, na região do Egito. Então, controle estratégico de rotas. Segundo fator, água, meu lindo. Água. Você tem uma região do Oriente Médio cujo principal problema é o déficit hídrico, conflitos. Você, quando estuda história antiga, você estuda o crescente fértil. Região do Egito, bacia do Nilo. Região Jordão, região hoje entre Jordânia, Israel e Síria. Colinas de Golã. Isso. E você vai encontrar a região entre o rio Tigre e Eufrates, na atual região do Iraque, antiga área chamada de Mesopotâmia. O Tigre e Eufrates nasce no sul da Turquia, no planalto da Anatólia. E Fernandes, tem mais algum outro fator? O terceiro, cara. Talvez hoje o grande impulsionador desse processo, que é a questão do petróleo. 60% da reserva mundial de petróleo está exatamente nos terrenos do Oriente Médio, nas estruturas sedimentadas do Oriente Médio. Tá claro isso? Então tá aí 3 motivos que geram... a questão ética, religiosa, política. Sim. Então esses 3 são historicamente os grandes propulsores de conflitos, certo? E aí nós iremos agravar com um mosaico multiétnico. Professor, como assim? Ali eu tenho árabes, eu tenho curdos, ali eu tenho persas, eu tenho turcos. Tá claro isso? Ali nós temos uma diversidade religiosa, islâmicos, sunitas, xiitas, de vários outros grupos, xiitas e sunitas. Nós temos cristãos. Tá claro? Berço das grandes civilizações. Exatamente essa região. Então isso gera por si só, historicamente, conflitos na região. Tranquilo até aí? Beleza. Vamos seguir. O que mais que eu preciso lembrar, Charles? Precisamos lembrar que essa região sofreu, o judeu particularmente, 2 grandes diásporas, dispersões. A primeira grande diáspora, 587 anos antes de Cristo, quando Nabucodonosor II, rei dos babilônicos, dominou a região. E aí os judeus foram escravizados. O professor de história adora falar em cativeiro da Babilônia, a escravização dos judeus. Né? E aí nós teremos a primeira diáspora. Meio século depois, Ciro, rei dos persas, domina a região e faz um acordo com os judeus, há um retorno, há um regresso. Segunda diáspora, para você não esquecer, 70 anos depois de Cristo, século I, se você assim preferir. Os romanos vão também dominar a região e vão destruir a região de Jerusalém, deixando só o Muro das Lamentações, e os judeus, mais uma vez, vão se dispersar. 2 diásporas. E aí, pessoal, do século I para frente, vocês vão ver ali os árabes dominando, os turcos dominando, enfim. Mas aí eu vou para o segundo corte cronológico. 1896, Theodor, um jornalista, ele vai capitanear, através de uma convenção na Basileia, recursos. E a partir desses recursos, será movimentado o que você vai chamar aí de sionismo. Anote, é o movimento sionista. Sionismo é o movimento de retorno dos judeus à Terra Prometida. Professor, por que eles agora queriam voltar se eles estavam na Europa? É porque a Europa, como o Charles falou no século XIX, passava por problemas. Os movimentos nacionalistas europeus, né, como o movimento da Itália de 1860 com
Victoria Emanuele II, Giuseppe Garibaldi, a unificação, os movimentos pan-germanistas, os movimentos pan-eslavistas, os movimentos russos geram tensões na Europa e perseguições, a xenofobia do século XIX. Então, os judeus, para se sentirem mais seguros, vão contribuir para um fundo internacional para comprarem terras, eu falei comprar terras, na região da Palestina e voltarem. São os assentamentos de judeus, que na geografia agrária a gente vai falar de kibbutzins, ou seja, as propriedades coletivas. Então eles estão voltando. O território está sob controle dos turcos até a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, França e Inglaterra firmam um acordo secreto chamado Sykes-Picot e o Balfour, né, ele faz uma declaração, Balfour, o primeiro-ministro britânico, ele dá uma declaração dizendo que a rainha da Inglaterra iria ver com bons olhos o retorno desse grupo à região da Palestina. E a partir daí, pessoal, a Inglaterra apoiaria o movimento sionista. Por que a Inglaterra? Porque com o acordo Sykes-Picot, a Palestina fica sob controle britânico pós Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, o centenário Tratado de Versalhes esse ano. E aí os judeus começam a voltar em massa. Aí eu chego no período da partilha da ONU 47. Judeus ficam com 56,7% das terras, palestinos 42,6% e Jerusalém 0,7%. Os palestinos não aceitam a partilha e contestam. Aí, em 48, Ben Gurion, o israelense, em maio de 48, oficializa a criação do Estado de Israel. Aí, pessoal, anote. Primeira Guerra, 48, criação do Estado de Israel. Segunda Guerra, 56, quando Gamal Abdel Nasser, o egípcio, domina o canal de Suez. E aí cria-se um movimento nasserista, um pan-nacionalismo no Oriente Médio. O terceiro conflito é de 67, importantíssimo esse ano, a Guerra dos 6 Dias, é quando Israel abre 3 frentes de batalha dominando a Síria, né? A Síria é derrotada, e aí Israel toma Colinas de Golã, domina a região da nascente do Rio Jordão, junto à Síria, domina a Jordânia, dominando a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, domina Egito, tomando a península do Monte Sinai e a região da faixa de Gaza. E aí Israel vai expandir assentamentos na Cisjordânia e Gaza, gerando a revolta mais intensa, mais forte dos palestinos. Perfeito? E a última, de 73, meu amigo, 73, nós temos a do Yom Kippur, que não teve uma grande transformação no espaço físico territorial da guerra, mas gerou um conflito importantíssimo no mundo econômico, onde o petróleo passa a ser questionado como grande centro energético mundial. Está aí os conflitos. Perfeito? Bom, vamos à questão, que com isso a gente já mata a questão. Na questão 4, na letra L, diz, a criação do Estado de Israel, só um detalhe, ele fala aqui, eu tenho que ler o texto, em discurso proferido no dia 20 de maio de 2011, Obama pronunciou-se sobre as negociações relativas ao conflito entre judeus e israelenses, palestinos e israelenses, desculpa, propondo o retorno à configuração territorial anterior à Guerra dos 6 Dias. Espera aí. O que aconteceu nesses 6 dias? Deixa eu repetir. Colinas de Golã com a Síria. Cisjordânia, numa guerra contra a Jordânia. Jerusalém Oriental, junto à Jordânia. Do Egito, foi dominada a península do Monte Sinai e a faixa de Gaza. Só uma observação. Península do Monte Sinai, Israel devolveu no acordo de Camp David, intermediado pelo governo americano de Jimmy Carter, num acordo sentado e negociado entre Begin, líder de Israel, e Anwar Sadat, do Egito. Perfeito? Então, com isso, ele quer só os 6 dias. Bora lá. Na letra A ele diz, a criação do Estado de Israel em 48 marcou o início de um período de instabilidades no Oriente Médio. Tranquilo. Pois significou o confisco dos territórios do Estado da Palestina, ou seja, parte apenas do território foi confiscado por Israel. A outra parte ficaria com Estados Árabes. Primeira observação. E aí ele dizia, o confisco dos territórios do Estado da Palestina que existia até então. Não existia Estado da Palestina, pessoal. Nunca existiu. Eis a questão palestina. Então, letra A, esquece. Letra B. A Guerra dos 6 Dias insere-se num contexto de outras disputas, perfeito, 67, por causa das reservas de petróleo. Não, cara. Aí tem a questão que Israel alega a guerra preventiva, porque o mundo árabe estava se armando, ditadores nacionalistas. Então eu vou fazer uma guerra preventiva, conquista de áreas estratégicas. C. A guerra significou a ampliação territorial, beleza. Anexação de territórios justificados como medida preventiva, pode gabaritar a letra C, acabei de falar.
E a letra D ele diz que representa a postura de Obama, uma postura tradicional da diplomacia norte-americana, que defende a existência de Estado de Israel e Palestina e diverge da diplomacia europeia. Não, gente. Até porque hoje o Donald Trump, tido como um conservador, ele vai aguçar o conflito ao reconhecer Jerusalém como capital e recentemente falar em também ratificar o desejo americano de consolidar o direito de Israel sobre as colinas de Golã. Então, letra D é absurda. Gabarito para a gente. A letra 4, letra C. Obrigada, professor Fernando. Então, perdão. Penúltima questão da noite, letra C é o gabarito da questão 4. E a gente vai fechar, então, professor Charles, questão 8. Questão 8. Questão 8 envolve o Nordeste. Então, aí a gente tem que ir agora também. Hoje não está aqui Ceará, no próximo encontro a gente discute Ceará. Ele fala sobre a parte física do Nordeste. E os enclaves úmidos. Quem são os enclaves úmidos? São as áreas úmidas encravadas no Nordeste. São as ilhas de maior verdor. Né? São ilhas, inclusive, no contexto de exceção na paisagem do semiárido nordestino. E exceção não só do aspecto fisiográfico, mas também do aspecto econômico, social. Os enclaves úmidos não dominam o latifúndio, a monocultura do algodão ou o latifúndio do gado, da pecuária extensiva. Os enclaves úmidos predominam o quê? Os minifundos, as policulturas voltadas à subsistência. É que nos últimos 30 anos, a expansão da atividade comercial, da fruticultura, na Ibiapaba, a floricultura, houve mudança desses enclaves úmidos. Então, ao referir aos enclaves úmidos, eu estou me referindo às ilhas de maior verdor, as ilhas onde as condições termopluviométricas, onde as condições naturais são domínios de exceção na paisagem do semiárido nordestino, com clima mais úmido, com temperatura mais amena, com chuvas, maior índice pluviométrico, chuvazinhas orográficas, ao contrário da depressão, que são chuvas convectivas, das condições edafoclimáticas mudam, solos são mais profundos, solos são mais desenvolvidos, presença exatamente de brejo, rios de regime, às vezes até definido como subperene, presença de ressurgências. Ressurgência é aquela águazinha que infiltra no manto intemperizado e ressurge, formando brejos de pé de serra, brejos de cimeira, ou formando as nascentes, ou formando lá em cima algumas fontes de água, como registrado na Ibiapaba, com a bica do Ipu, a bica do Boi Morto, no Cariri, os balneários que ocorrem lá em Caldas, Grangeiro, com forma de ressurgência em brejos, brejos que alimentam o cultivo da cana-de-açúcar na Ibiapaba, no Maciço Baturité, no Cariri, com preços ingênuos na economia cearense, nos brejos, domínio de exceção. Né, o café, a expansão do café na Ibiapaba, café no Maciço Baturité. Então, a presença desses enclaves são áreas de exceção, volto a dizer, na paisagem, domínio morfoclimático do semiárido nordestino. Então, se refere ao semiárido. Os enclaves úmidos, ele não está se referindo a Borborema, que não deve ser um grande enclave, mas a expressão está muito ligada ao semiárido nordestino. Ele diz que constitui exceções no contexto fisiográfico e ecológico, sim, são áreas de mata fechada, florestas tropicais, mata atlântica, volto a dizer, de chuvas, florestas pluvionebulares, regiões de maior índice de umidade. Ele diz, no contexto do domínio da Caatinga. A ocorrência desses enclaves depende da altitude, sim, são áreas úmidas, são áreas em que o relevo influencia, a topografia influencia barrando os ventos, criando zonas de barlavento, zonas de sotavento, como no caso da Ibiapaba, o barlavento do Ceará, o sotavento do Piauí, no caso do Cariri cearense, o Araripe, o barlavento do Ceará, o sotavento, formação do Pernambuco, no semiárido cearense, a região do barlavento do Maciço Baturité, com Pacuti, Guaramiranga, Mungu, Aratuba, no barlavento, e por trás a região de Canidé, Caridade, Itapiúna, Capistrano, já uma região de menor umidade. Então são essas manchas de exceção. Menores taxas de evapotranspiração, isso, claro, comparado com o bioma da Caatinga. Né? Porque a evapotranspiração desse ambiente não é pouco. Agora, comparado com ele, dentro como enclave, então ele está entrando em conflito com as características do semiárido, que tem alta taxa de evapotranspiração. Então, os enclaves, há uma redução nesse índice de evapotranspiração, que não é pouco. Ele diz, e maior volume pluviométrico são as chuvas orográficas nas serras cearenses,
nos enclaves do semiárido nordestino. O item é correto, ele diz a proximidade do mar e de balanço hídrico deficitário. Os enclaves úmidos, eles estão no sertão, então não é proximidade de litoral, e eles não têm o déficit hídrico como tem o sertão. Tanto é que esse ano, os maiores índices pluviométricos, quem teve melhor recarga, quem teve maior aporte de água, foram a região da Ibiapaba, a região do Maciço Baturité. Essas barragens aí sangraram. Tem muita água armazenada nesses enclaves. O Cariri choveu bem este ano, houve recarga de aquíferos, recarga de mananciais. Então não é déficit hídrico, apesar que sofre, porque esses enclaves úmidos, quando sedimentares, são terrenos de alta permaporosidade, onde a água infiltra, onde há escassez de água na superfície. O bom exemplo do Apodi, que tem que fazer milhares de poços para buscar água em função do terreno sedimentar, ser permaporoso e água infiltra. Na Ibiapaba, a silicose, doença que pessoas adquirem ao inalar o pó do calcário, ao fazer perfuração de poços, porque esses enclaves, quando sedimentares, eles têm drenagem superficial pobre. Porque a água faz aí infiltrar. Daí então, o termo de subperenes drenagens. Subperenes drenagens. E o item 7 é o erro, tá, onde ele diz balanço hídrico deficitário e proximidade do mar, não é verdade. Superfície é pediplanada. Só um detalhe, Charles. Quando você fala aí da evapotranspiração, a caatinga, pessoal, a caatinga, você tem inclusive uma adaptação, né, com as folhas atrofiadas, exatamente para tentar reter um pouquinho dessa água que vai transpirar, que vai exatamente evaporar. Então o balanço hídrico da caatinga ela é deficitária, ou seja, a taxa de evaporação saliniza os solos, inclusive. Então não negar que o sertão tem uma alta taxa, a caatinga tem uma alta taxa de evapotranspiração. Tanto tem que produz célula modificada, produz estômagos com fechamento rápido, produz casca espessa no caule, produz folhas decíduas. Então isso por conta, para inibir a evapotranspiração. O item C, da superfície pediplanada sertaneja, submetida à influência do semiárido. Isso aí não são as ilhas úmidas. Isso aí é a própria depressão sertaneja, relevo modelado, dissecado pelas ações intempéries, pelo regime das chuvas, pelo regime dos rios. Então aí é o domínio dominante e não uma mancha, e não um enclave. Item D, a ocorrência de solos muito férteis e planaltos sedimentares areníticos submetidos à influência de clima tropical semiárido. Tropical úmido ou subúmido ou semiúmido, e aí a questão vem de solos férteis. É bem verdade que tem as melhores manchas de solos férteis, estão aí. Mas algumas dessas áreas o solo é dotado de uma certa acidez, aliada à formação florestal. Então o destaque aí é o dos brejos. Nos brejos, os solos são até, às vezes, definidos como massapé, ou massapé, porque quando você pisa ele é macento. São solos argilosos que têm a fertilidade mineral e orgânica que desce das encostas de barro-vento. Então aí não é tropical semiárido, é tropical úmido. E os solos realmente são férteis nas áreas de brejo. Nas áreas escarpadas, eu chego até a ter neossolos. Eu chego até a ter desnudamento, inclusive, do solo. muitas vezes. Na questão 8, o gabarito também é o item A. Obrigada, professor Charles. Chegamos ao final da aula de hoje, uma aula riquíssima. Parabéns, professores, pela profundidade, detalhamento, né, pela beleza da aula de hoje. É uma aula que vale a pena ver de novo. Quer mais informação, vem para o curso de férias. Sem dúvidas. E dia 12 ainda continua. Dia 12 temos encontro marcado. Cadê o Cleiton? Com muita declaração de amor. Vou trazer o Fernandes, que escapou desse negócio aí. Eu não sei porquê. Né? Aí, mas eu vou fazer questão de convidar. Fernando está convidado a vir Dia dos Namorados. Nós pagamos, convidamos você, sua esposa, para estendermos o jantar depois. Você vai aceitar o convite, tem que vir da aula. Tem que fazer a mesa. Se não vier fazer a mesa, não apareça lá. Se é Dia dos Namorados, vai formar um triângulo. Aí tem nada não. E convidamos eles, né, Charles? Os nossos internautas que estejam com a gente aí todas essas noites. Amanhã nós temos aula de quem? Amanhã, Landim e Vasco. Uma aula de biologia e física. Isso, terminando muito bem a semana. Fiz com biologia. Bom, aí estamos nos preparando. Olha, esse momento vale a gente ficar até mais tarde. Vale a gente... eu não vou falar besteira de desprender de outras provas, de outros exames vestibulares. Ninguém vai desprender, ninguém vai abandonar outros vestibulares que você vai fazer. Mas dá um focozinho para a prova da UES. Dá uma dedicaçãozinha à prova da UES,
bom, resolvendo questões. Isso aqui, eu estou até de uma forma perdendo esse comentário, porque é em vão. Os nossos alunos, essa semana, rapaz, o que eu resolvi de questões, e quando as questões que são as mais difíceis, quem já sabe o gabarito, que ele chega, professor, tal assunto, gabarito é 8 em A. Mas meu amigo é 8 em A. Tem uma questão lá de rios obsequente, que aí não traz para professor, o que é rio obsequente? Minha filha, o gabarito é 8 em A. Porque ele via lá 10 vezes. A experiência então, fala, né, você deu gabarito. Então, amiguinha, essa semana resolva provas de UES, mas resolva uns caderninhos que a escola está distribuindo para você. Aqui nós damos caderninhos com as provas. E se tiver alguma carência, o site da escola tem as provas comentadas. Deve ter 11 anos de prova, primeira e segunda fase, todas comentadas, por todos os professores. Fica a dica aí, então, para você continuar essa preparação. Obrigada pela sua presença na noite de hoje, por ter esticado um pouquinho o horário com a gente. E nós vamos pedir apenas mais 1 ou 2 minutos. Atenção ao gabarito. Letra 1, questão número 1, letra A, 2C, 3D, 4C, 5A, 6B, 7A e 8A. Esticamos porque foi válido, necessário e com certeza você vai tirar proveito de tudo isso. E com certeza que amanhã o colégio não vai nem querer que eu dê a primeira aula, que foi no dia da primeira aula. Estaremos juntos amanhã cedinho, né? Vamos cedinho. Você vai para qual sede, Fernando? Eu vou para Washington. Então a gente se encontra na sexta-feira, verdade? Isso. Amanhã temos Fabrício, gente boa. Bote um bolinho amanhã. Reforce o lanche. Reforce o lanche amanhã. Professores, boa noite. Professor Fernandes, alguma palavra final? Não, apenas para que o aluno, como o Charles disse, não perca o foco. Falta tão pouquinho, são 10 dias até a prova. Então foca esses 10 dias, faz aquele gás, tira esse gás, entendeu? Faz um esforço, resolve questões de provas, olha os principais pontos e, cara, confia no que tu fez na sala de aula, confia no que o trabalho que tu levou nesses 6 meses. Você não está dizendo só de fazer o convite dele para o curso de? O curso de férias da gente. Fernandes, e se eu quiser fazer o curso de férias? Bom, você tem 3 escolhas de horário. Professor, só posso amanhã. Nós temos o curso de férias na Oswaldo Soares. Professor, só posso no meio da tarde. Vá para Duque de Caxias. Professor, só posso no final da tarde. Faz com a gente aqui no Aldeota. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Qualquer horário. Se você quer passar, né, Charles? E se tiver procura para a noite, a gente já bota para a noite, não tem problema não. Eles não se cansam. Desde que preencha os turnos da manhã e da tarde. Eles não se cansam, né? São assim super dedicados e a gente agradece, professores, toda essa energia, toda essa vontade de ensinar e de fazer a coisa acontecer e valer a pena. Boa noite, até amanhã, professor Landim, professor Vasco, Biologia e Física, às 20 horas. Obrigada. Há de amizade, há de alcançar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Aridiçá, a de aprovação no vestibular.